A aula de hoje, então, é o aprendizado pelo exemplo, que vai dobrar o seu crescimento, no mínimo dobrar. Então, antes de entrar para as dicas práticas, eu vou dar uma listinha aqui, ó, do que você pode fazer, senão nem faz sentido esse vídeo. Nem faz sentido. Se você não sair desse vídeo sabendo o que fazer, você já vai sair desse vídeo melhor do que você estava. Muito melhor do que você estava. Mas antes de entrar nisso, você precisa entender que informação é poder. Pessoas melhores que você, muitas vezes, escondem informações de você. Isso é normal. Mas o que as pessoas que são melhores que você não conseguem esconder é o exemplo delas. Então é possível você extrair muitas informações para alcançar elas, para chegar no nível delas, apenas aprendendo com o exemplo. Lógico, isso não muda o fato de que você vai continuar se desenvolvendo, lendo livros, fazendo curso, fazendo especialização, aprendendo sobre comportamento humano, como influenciar pessoas, persuasão, vendas, tudo você vai continuar aprendendo. Mas as informações que essas pessoas que são melhores que você carregam, elas não conseguem esconder de você pelo exemplo delas. Esse é o conceito do aprendizado pelo exemplo, é o que? Você identificar pessoas que são melhores que você e aprender com o exemplo delas. Que elas estão ensinando. E o que elas ensinam, a informação, se transforma em poder para você. Você fica mais próximo do seu objetivo. Vamos aos pontos práticos? Logo, como fazer isso aqui? Vou dar um exemplo. Estou aprendendo sobre marketing digital. Eu fui em um evento que foi o dia inteiro sobre marketing digital. Quando eu cheguei lá, e tá tudo anotado aqui, tá? Quando eu cheguei lá, eu queria aprender sobre o conteúdo que o cara ia ensinar, certo? Todo mundo queria aprender com o conhecimento que o cara ia ensinar. Mas o que ninguém pensou racionalmente, conscientemente, era o que esse especialista tinha para ensinar através do exemplo dele. Então, eu tenho uma folha aqui, que desde o momento que eu entrei, eu fiquei observando o exemplo dele. Então, como ele organiza o evento? Por que eu queria aprender com isso? Porque, eventualmente, eu quero palestrar, como esse cara fez. Eu também quero palestrar. Mas ele não estava ensinando como palestrar. Ele estava ensinando como marketing digital. E ver como que isso é tão poderoso que eu aprendi o dobro analisando o exemplo dele, mapeando ele de graça, sem pagar mais. Então eu fui escrevendo aqui, ó, como ele organiza o evento. O cara faz isso, 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 isso. Nessa ordem. Como que é o storytelling dele? Isso, 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 isso. O que tem nos slides? Como é o relacionamento dele? O que ele fez quando eu entrei? Como era a organização das mesas, da sala? Ele tinha um assistente. O que o assistente fazia? Qual era o comportamento dele? Ele sorria, ele tinha um senso de humor. Como que era o senso de humor? Mapeei tudo. Enquanto ele estava ensinando, eu tinha uma folha para anotar as informações que eu eventualmente ia agregar, que eu estava aprendendo, e a outra folha, a aprendizagem pelo exemplo. Então, consegue começar a conectar isso com a sua realidade? Imagina o tanto de oportunidade que a gente já perdeu, eu e você. Já perdeu de aprender com o exemplo das pessoas de forma consciente, pessoas melhores do que a gente, mas que agora a gente não vai perder mais. Então, quando você for a um evento, quando você for numa palestra, quando você estiver entre gestores, pessoas que estão no cargo que você quer estar, se você estiver numa reunião com pessoas da alta gestão, analise o exemplo delas. Como ela se veste, como ela fala, entendeu? Você precisa fazer isso se você quer chegar no nível desses caras, dessas pessoas, dessas mulheres. Legal, então como? O exemplo foi um como, né? Mas vou listar. Primeiro, estar com pessoas ou entre pessoas melhores do que você. Você precisa disso. Se você quer que esse aprendizado pelo exemplo te leve para o próximo nível, te faça crescer, você precisa estar entre as pessoas que são melhores que você. Simples. Tem que estar atento como eles fazem, como eu disse, e como estar entre pessoas melhores do que você. Aí tem, cara, várias formas, eventos, na sua própria faculdade, no seu trabalho, em reuniões, mas palestras também. Cara, vídeos no YouTube. Às vezes você tem como referência. Eu tenho um cara de referência que é o Alex Hormozzi. Eu acho aquele cara genial. Então eu assisto os vídeos dele e eu aprendo com o exemplo dele. Além do conteúdo que é extraordinário, eu aprendo com o cara. Então você pode ter referências assim que são fora do seu convívio,
São, claro, pessoas extraordinárias, mas que tem muito a ensinar também com o exemplo. Isso aqui tem uma informação importante. É conhecido na psicologia como aprendizado por modelagem. Então não sou eu que estou inventando. Eu estou trazendo para um aspecto novo que te transforma, porque você tem consciência e intenção. Eu vivo falando isso. Consciência e intenção te dá informação, te dá poder. Segunda forma, estar atento. Você tem que estar atento e fazer as perguntas. Às vezes as perguntas que você pode fazer para a pessoa, elas podem ser muito específicas. E eu gosto de algumas perguntas, de fazer algumas perguntas, porque ninguém faz. Mas atento ao exemplo. Então, igual eu fiz a anotação aqui, você também faz a sua anotação. É importante anotar. É importante você ter consciência que você vai mapear uma pessoa. Você vai mapear. Isso você vai desenvolvendo com o tempo. Você vai ficando melhor de análise. Mas a grande questão é você entender o que é principal, o que faz mais diferença. Ok? Mas perguntas boas para você fazer para pessoas que são melhores que você. Livros, recomendação de livros. A recomendação de livros de pessoas falam muito sobre a pessoa. Muito. Pergunta, você recomenda algum livro para mim? Você vai aprender com o exemplo dela pelo livro que ela tomou como exemplo. Quais são os seus mentores? Mentores e referências. Eu perguntei isso para o palestrante. Falei, você tem livros para recomendar? Ele me recomendou 3 livros. E dentro desse conhecimento dos livros, abriu ainda mais o meu olhar de tipo, ele faz isso por causa daquele livro. Que eu já tinha lido um daqueles que ele tinha recomendado e fez sentido. Caramba, o cara, as técnicas que ele usa, ele tirou desse livro. Entende que você vai na fonte da fonte. Todo mundo está bebendo de alguma fonte. Livros são fontes, mentores são fontes. Compreende? Quais são seus mentores ou suas referências? Isso fala muito do cara, da pessoa. E por fim, para que saber tudo isso, se você não vai aplicar? Como aplicar? É o espelhamento. Espelhamento. Então você aprendeu pelo exemplo observando a pessoa, você aprendeu pelo exemplo anotando como ela faz, qual o comportamento, e listando tudo isso. Mas por fim, e lógico, também os hábitos. Quais hábitos aquela pessoa tem, e isso você consegue ver mais próximo nas redes sociais da pessoa, se você não tem um contato muito próximo, né? Mas a grande questão também são as fontes daquela pessoa. Então, qual é a fonte? Qual é o livro que ela recomenda? Quais são os mentores e as referências que influenciaram ela? O espelhamento é você somar essas coisas, a observação, como ela faz, e o comportamento, hábitos e a fonte que ela bebe. Livros, mentores que influenciam ela. Então você vai somar tudo isso. Não quer dizer que você vai ler os mesmos livros. Não quer dizer que você vai ter os mesmos mentores. Não quer dizer que você vai fazer tudo igual ela. Mas você vai ter que ver o que faz sentido para trazer para a sua realidade e você vai precisar mudar de comportamento, sim. E essa mudança de comportamento é um espelhamento. Então você vai, sim, replicar, falar igual. Às vezes se vestir igual. Ter os mesmos hábitos, ou hábitos parecidos. Porque o ser humano ele é uma soma de características, e se você pega como exemplo o oposto, lembrando que você aprende pelo exemplo, querendo ou não, tá? Querendo ou não. A simples influência do ambiente já te molda. Você já espelha sem saber. Você nunca percebeu que às vezes você fala, você tá andando tanto com uma pessoa que você começa a falar até como ela fala? A questão aqui é abrir sua mente. Deixar de ser conduzido pelo inconsciente e ser conduzido pelo seu consciente. Tendo intenção. Então você já, do lado bom, do lado mal, já espelha. Você já espelha. Então aqui tá você. Se você anda com pessoas do mesmo nível que você, igual você vai continuar igual. Se você anda com pessoas que têm hábitos piores do que o seu, vou colocar um negativo aqui, você vai, eventualmente, cair para baixo. Você vai, eventualmente, ter hábitos ruins. Se você aprende ou está próximo de pessoas melhores que você, você vai também crescer. Às vezes, resumindo tudo isso aqui, só de você estar andando com pessoas melhores que você, já vai, cara, te melhorar, já vai te levar para cima, ok? Você nem precisa ter tantas ferramentas como eu tenho, né? Porque eu sou um pouco obcecado por crescimento. Então eu analiso a parada, e agora como que eu consigo transformar isso em algo aplicável? Aí eu começo a aplicar, como que eu ensino isso pra galera? E eu venho aqui e ensino, entendeu?
eu tenho essa obsessão. Mas você pode resumir tudo isso simplesmente andando com pessoas melhores que você. E lógico, ele tem as pessoas extraordinárias, né? E aqui eu quero chegar. Meu compromisso público com vocês é que eu vou chegar aqui, ó. Pessoas extraordinárias, nível global. Se o vídeo está chegando ao fim, entenda que isso não é uma teoria pessoal. Isso é algo que existe. O que eu fiz foi extrair do conceito de aprendizagem pelo exemplo inconsciente e criar ferramentas ou estratégias para me impulsionar para esse lugar. É isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou fazendo. Sempre que eu estou próximo de alguém que eu admiro e que eu quero aprender com ela, eu não vou aprender com ela só fazendo perguntas sobre o que ela tem a ensinar. Ou só escutando o que ela está ensinando. Não. Eu vou dobrar o meu aprendizado, analisando o exemplo dela, mapeando o exemplo dela e espelhando. E espelhando. Se você assistiu esse vídeo até o final, cara... Ai, eu tô construindo monstros aqui. Monstros. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, like. Like. Fechou? Se inscreve no canal. Lembrando que eu lancei um e-book chamado As 8 Leis da Efetivação. Link aqui na descrição. Também tem o curso Fábrica de Campeões para você que quer ser efetivado ou promovido, sair ali do Service Desk, por exemplo. E a mentoria individual, que eu te acompanho e vou te ensinando uma lista de coisas aí que a gente pode trabalhar para você atingir seus objetivos. Ok? Muito obrigado.